estudantes, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre quando eu fiquei de recuperação. Sim, eu já fiquei de recuperação e foi na faculdade. Se tem uma coisa que eu tenho medo aqui nesse mundo da internet, a partir do momento que eu resolvi que eu ia entrar pra esse mundo, é de passar a imagem errada pra vocês, de passar uma pessoa que eu não sou. Então, eu tô nessa vibe aí de tentar fazer com que vocês me conheçam mais, saibam um pouco mais sobre mim, e eu achei interessante fazer um vídeo sobre as coisas que eu aprendi depois que eu fiquei de recuperação na faculdade de economia no meu primeiro ano. Pra falar sobre isso, a gente vai voltar quando eu tinha 10 anos e estava ali na minha quinta série. Eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, muito dedicada, sempre gostei muito de estudar, e aconteceu que quando eu estava ali na quinta série, foi quinta ou sexta? Eu não lembro. Mas ali quando eu tava entre a quinta e a sexta série, eu fiquei de recuperação na escola e eu comecei a chorar horrores por causa disso. Mas por que eu fiquei de recuperação? Eu estudava à tarde e aí minha mãe decidiu me mudar pra manhã. E aí o que acontece? Por mais que eu estivesse na mesma série e tudo mais, os professores eram diferentes. Então logo que eu me mudei, no primeiro dia assim que eu me mudei no meio do semestre, a professora me disse, ah, legal, só que amanhã a gente tem prova. E aí eu, que? Prova? E aí era uma prova de uma matéria que eu nem tinha tido, eu nunca tinha tido na minha vida aquela matéria. E aí eu claramente não consegui estudar tudo de um dia pro outro. E aí na minha média, que devia ser 5, eu fiquei com 4,5 e fiquei de recuperação. No dia que eu fui fazer a prova de recuperação, a sala tinha todos os tipos de alunos e todos os tipos de matéria. Então, sei lá, a galera do colegial tava lá, tava todo mundo lá e diversas matérias. Você sentava na cadeira, o professor te dava a prova lá da recuperação que você tava, e era isso que acontecia. Só que antes de fazer a prova, o diretor da escola entrou na sala, e eu não lembro das palavras dele, mas eu só consigo lembrar que ele humilhou os alunos que estavam lá de recuperação. Eu lembro que eu fiquei muito chocada na época de ver como que o diretor da escola tratou os alunos que estavam de recuperação. E é muito um estigma achar que se a pessoa ficou de recuperação é porque ela não estuda. E não tem nada a ver com isso, mas já vou falar sobre isso. Mas beleza, aí eu fiz a prova, passei, e aí eu acho que rolou um certo trauma na minha vida, porque depois eu só queria tirar 10. Até o meu colegial, tudo que eu queria era tirar nota alta e estudar, e sei lá, se eu ficasse mal de tanto estudar, não tem problema, eu colocava uma pressão muito grande sobre mim, até que eu entrei na faculdade. E eu já falei pra vocês que quando eu entrei na faculdade, isso mudou. Pensando aqui, eu acho que o que aconteceu foi, eu não gostava das matérias que eu estudava, da maioria, eu não gostava da faculdade, e estudar o que você não gosta o tempo todo te desanima. Então eu acho que quando eu percebi que se eu estudasse pouco eu continuaria indo bem, eu falei, é isso. E aí eu estudava quase nada e continuava indo bem, tive a média aí 9,5, média ponderada. Então eu meio que fiquei cômoda com isso, até que eu fui para quem? Economia. O que aconteceu foi que no meu segundo semestre da faculdade de economia, no meu primeiro ano, eu fiquei de recuperação de contabilidade social. E se você me conhece, sabe que eu amo contabilidade social, porque é o início da macroeconomia, que eu amo macroeconomia. E por que eu fiquei de recuperação? Porque eu vacilei. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você não vai bem em alguma coisa é entender o porquê ali, tipo, e ser muito justo com você. Gente, eu não ia nas aulas. Vou ser sincera com vocês, era uma aula muito cedo, eu não ia pra essas aulas, eu não tava a fim de estudar, eu tava num momento da minha vida ali que eu tava só trabalhando, fazendo projetos, então eu vacilei legal nessa matéria, eu não estudava pra nada nessa matéria. E aí, eu não entendo até hoje por que eu não estudava sendo que eu gostava. Eu acho que eu só entrei no piloto automático, que eu tava acostumada de, tipo, se eu estudar um dia antes da prova vai dar certo, que era o que acontecia na letras. Então, eu acho que eu continuei com essa mentalidade e aí eu fiquei de recuperação e tive que fazer essa prova. Estudei nas minhas férias, fiquei acho que 2 semanas das minhas férias, ou uma, não lembro, estudando. Eu sempre tive essa sensação de vergonha por causa de recuperação. E aí eu acabei ligando isso com o que eu contei no começo da história, com aquele diretor ridículo que falava sobre se você ficou de recuperação você não presta. E aí eu resolvi falar pra vocês sobre coisas que eu aprendi. Outro motivo também de eu falar sobre essa história é porque eu não quero passar a imagem errada pra vocês. Eu tô o tempo todo incentivando vocês a estudarem, a usar técnicas de estudo, estudar da melhor forma, e mesmo assim eu fiquei de recuperação. Então eu quero falar pra vocês que eu também não sou perfeita, eu nunca quero passar pra vocês essa impressão de que eu sou um robô e que eu estudo o tempo todo. Gente, nós somos humanos, erramos,
acontece. E foi junto dessa recuperação que eu tive vontade de voltar a gravar pro canal, porque aí eu percebi que era uma coisa que eu precisava estudar pra mim e que eu não conseguia guardar esse tipo de conhecimento pra mim, eu precisava espalhar pra outras pessoas o que são técnicas de estudo e como que a gente pode entender os estudos não só como abrir o livro e ler. Estudar é muito mais do que isso. Então, o primeiro ponto que eu posso falar pra vocês sobre o que eu aprendi ficando de recuperação é que a pessoa que fica de recuperação, ela não fica de recuperação porque ela é burra ou porque ela é menos inteligente do que o outro. Existem N motivos pelos quais você pode ficar de recuperação. No meu caso, foi simplesmente porque eu vacilei, ou porque eu não estudei, porque eu não ia pra aula. Se você não estuda um negócio, como que você vai bem? Não vai. Então esse foi o meu caso. Não significava que eu era burra. Eu só não tinha estudado. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Eu não estudei, eu não passei. Foi lógica. Então eu lembro que até na hora eu não fiquei surpresa nem brava. Eu só falei, não tem como eu me achar burra, não tem como eu achar menos inteligente, porque eu não estudei. Faz sentido? Então assim, realmente pondere por que isso tá acontecendo com você, se é que tá acontecendo. O segundo ponto que eu já comentei com vocês é que eu aprendi sobre a importância das técnicas de estudo, dos métodos de estudo e de ter um propósito na nossa vida. E falei pra vocês então que eu juntei tudo isso e resolvi voltar com o canal, que estava parado aí há 1 ano e pouco. Mais de 1 ano tava parado o canal. E aí foi quando eu falei, cara, as pessoas precisam saber sobre isso e eu preciso falar sobre isso. E é isso. Eu também aprendi que estudar também não é só fazer resumo, mas sim estudar é adaptabilidade. Cada matéria você estuda de uma forma, técnicas de estudo. E aí eu acho que foi finalmente quando eu realmente aprendi a estudar contabilidade. Eu não estudaria contabilidade igual eu estudava história, por exemplo. Eu achava que só ficar fazendo resumo sobre balanço de pagamentos ia resolver. Só que eu precisava aprender o balanço de pagamentos, eu precisava aprender crédito e débito, porque nessa matéria eu já tenho até vídeo sobre o meu caderno dessa matéria, que eu falei um pouco lá sobre como que faz as contas. São vários tipos de balanços que você tem e você precisa ir passando dados e números. É um negócio complicado e eu achava que eu ia conseguir entender só lendo o livro. E não, eu precisava treinar, praticar aquilo. Então eu realmente entendi que eu precisava mais das técnicas de estudo. Outra coisa que eu aprendi é que ainda existe muito preconceito em relação ao aluno que fica de recuperação, sendo que muito provavelmente ele tá ali porque ninguém nunca orientou ele da melhor forma possível. Quando eu fiquei de recuperação, eu lembro que a minha professora entregou a minha prova com a maior cara de bunda, entendeu? E ela tava ali meio, sabe, assim... Só que realmente, gente, eu acho que a gente tem que parar de ter esse preconceito e achar que aluno que fica de recuperação é uma vergonha. É claro que tem os casos que são. O meu, por exemplo, foi porque eu fui completamente desrespeitosa com tudo que eu sempre acreditei, que é estudar e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que parar pra pensar se, provavelmente, se o seu filho ou se você mesmo, provavelmente alguém não te orientou da melhor forma possível. Nas escolas não se fala sobre técnicas de estudo, o que eu acho um absurdo. Estudar não é só estudar não é só ler, estudar não é dar a mesma prova para diferentes tipos de personalidades de alunos. Então eu acho isso muito importante. Antes de você julgar alguém porque ele está de recuperação, tenta entender o método de ensino que você está dando para essa pessoa. Talvez seja isso que você tem que julgar. Eu também aprendi que quem fica de recuperação não significa que a pessoa vai ser um profissional pior do que o outro. Por um momento, passou na minha cabeça isso sobre não ser uma boa profissional, sendo que hoje em dia eu já fiz macroeconomia, já reaprendi, já reestudei, se é que existe essa palavra, tudo que eu fiquei de recuperação e assim, eu consegui me nivelar com todo mundo. Como eu disse pra vocês, eu fiquei de recuperação não porque eu não sabia a matéria, mas porque eu não estudei a matéria. Foi só eu estudar a matéria que eu consegui entender e passar, então não necessariamente se ache um profissional pior se você ficou de recuperação. O que junta com a última coisa, que é sobre se eu ficar de recuperação ou não, eu vou continuar me formando com a galera que tirou 10. Como eu falei pra vocês, hoje em dia eu não tô mais nessa noia de querer ficar tirando 10, de tirar nota mais alta. Realmente pra mim só tô na média, um pouquinho acima da média ali, uns 6, 7. Pra mim é o suficiente porque eu sei que eu tô ocupando meu tempo com outras coisas que também são importantes, ao invés de me matar de estudar. É engraçado que eu até conversei com um amigo do meu pai, muito aleatório, um dia aleatório. Ele é um profissional de publicidade, super bem sucedido hoje em dia e tudo mais. E ele me falou que ele adorava ficar de recuperação porque ele se sentia muito esperto, que eu achei muito engraçado. Porque ele falou que ele sempre ficava de recuperação de todas as matérias, mas era porque enquanto os outros estudavam, ele estava curtindo, e daí ele só estudava uma semana, passava e dava tudo certo. Assim, não recomendo, tá, gente? Não usem essa mentalidade. Mas eu só queria comentar porque eu achei muito engraçado.
Hoje ele tá bem sucedido, feliz da vida e pegou recuperação à beça porque ele quis, porque ele escolheu. Então realmente parem de ter preconceito com recuperação. Só é ruim quando o aluno realmente não tá nem aí com nada. Aí sim você tem que se preocupar. Mas se a pessoa tá ali tentando, dando o seu melhor e mesmo assim ficou de recuperação, tudo bem, acontece. Procura aí dicas de estudo e métodos de estudo pra você. Às vezes nem é de estudo que você precisa, é lidar com você. Enfim, N motivos, como eu falei no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma e até o próximo.